Bom dia, homens da palavra no ar. Estamos aqui novamente com as nossas Bíblias abertas e só o fato de homens estarem abrindo as suas Bíblias todos os dias para meditar em Provérbios, para tentarmos ser mais piedosos, para tentarmos ser mais santos, para tentarmos ser homens da palavra, homens da Bíblia. Só o fato de nós estarmos fazendo isso todos os dias nas nossas casas já é um milagre, já é um motivo de grande alegria, já é um motivo de grande vitória e fama para o nome de Jesus, tá? Porque o Senhor tem vencido sobre os nossos pecados, o seu Espírito tem vencido sobre as nossas tentações, sobre as lutas que tem nos cercado no dia a dia. Nós estamos sempre firmes, constantes, abrindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Jesus, querendo esmurrar nossa carne, querendo ver o nome de Jesus exaltado por meio das nossas vidas. E essa é a batalha de todo homem, tá? É uma luta diária. Você só precisa pensar dia a dia. Você não precisa pensar sobre amanhã. Você não precisa pensar sobre daqui 10 anos. Você só precisa se focar no dia de hoje e hoje o que você tem que fazer diante de Deus. Às vezes as lutas vão ser tão grandes na sua vida que o hoje é só a próxima hora. Você só precisa saber o que deve fazer na próxima hora e de hora em hora programar. Então, quando você adquirir esse entendimento de que basta o seu dia o próprio mal, de que é passo a passo, né? Como dizia o Balboa, é um passo, um soco e um round. Um passo, um soco e um round. E assim a gente vai avançando, assim nós vamos avançando a nossa vida, assim o Senhor vai nos amadurecendo. Então tem sido um privilégio estar com você. Queria falar que eu estou com um canal no Instagram, não, no Telegram, tá? Para quem quiser. Alguns vídeos eu esqueço de colocar aí embaixo, mas se você procurar em outros tem. Vou tentar colocar no de hoje e não esquecer. E hoje, dia 19, então, estou com a minha Bíblia aqui aberta, no verso 5, diz o seguinte: a falsa testemunha, ela não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Homens de Deus entendem que a palavra de Deus, primeiramente, ela deve falar contra você, tá? Então, nós temos o costume pecaminoso de pensarmos sempre na palavra para outra pessoa, tá? Talvez você não seja um mentiroso, talvez você não esteja mentindo, abrindo a sua boca e mentindo, talvez você não esteja dando falso testemunho. Mas eu falei aqui há uns vídeos atrás sobre que o pior falso testemunho que alguém pode dar é uma consciência culpada a respeito de quem ele mesmo é, ou seja, eu tenho a minha consciência culpada, a minha consciência está testemunhando contra mim, o Espírito de Deus testemunha contra mim, a palavra de Deus testemunha contra mim, e eu finjo que esse testemunho verdadeiro, ele não é verdadeiro. E finjo, então, que aquilo que eu penso sobre mim é verdadeiro, ou seja, um falso testemunho, porque eu não estou testemunhando, eu não estou reconhecendo de acordo com a verdade. Eu não estou aceitando a realidade e a verdade, mas eu estou fazendo a minha própria verdade, ou seja, uma distorção da realidade, portanto, uma mentira. Então nós devemos cuidar para não darmos falso testemunho a respeito de quem nós somos. E então esse versículo ele vai dizer o quê? Que a falsa testemunha ela não fica impune. E o que profere mentiras não escapará. É uma promessa de que existe justiça, tá? É uma promessa de que existe justiça. E é muito interessante que no versículo 9 nós temos a repetição. Isso não é comum em Provérbios, é bem extraordinário, na verdade. No verso 9 diz: a falsa testemunha não ficará impune. É uma repetição ipsis literis. E o que profere mentiras perecerá. Ao invés de dizer, como no verso 5, o que profere mentiras não escapará, ele diz o que profere mentiras perecerá. Ou seja, dois versículos dizendo exatamente a mesma coisa. Para nós não sermos mentirosos, para nós cuidarmos em vivermos a verdade, para que nós venhamos a ter discernimento da realidade, julgarmos as coisas como elas de fato são, não como nós queremos, tá? Como nós tendenciamos fazer as coisas, e para nós não vivermos com um falso testemunho a respeito das coisas que nós sabemos ser de uma forma e não fazermos pouco caso da verdade.
O homem que age dessa maneira, com falso testemunho, fazendo pouco caso da realidade, ignorando a sua consciência, o testemunho da palavra, do Espírito, é um homem que não tem justamente o senso de que existe um juiz, existe um juízo. Algumas pessoas vivem a vida inteira pensando que podem viver fazendo o que querem e que nunca vai haver julgamento, que nunca vai haver juízo. Mas homens de Deus sabem que essa pessoa não ficará impune, como diz o texto. Essa pessoa vai perecer. Então, ainda que nessa vida, como diz o Salmo 52, o salmista abre falando, né, sobre os poderosos desse mundo. Vou abrir aqui. No Salmo 52 ele fala assim: por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Né? Então, por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Tá? Então, aqui no Salmo 52, vai dizer: Deus o destruirá para sempre, no verso 5. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. E os justos verão tudo isso, temerão, vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Olha só, o que nós aprendemos é que existe um tipo de homem que ele se gaba, ele é poderoso, ou seja, ele tem influência, ele tem poder, ele tem uma posição, seja dentro de uma empresa, seja na sociedade, seja na família, e ele pensa que ele está acima de tudo, acima de todos. E porque o juízo de Deus não vem sobre ele quando ele peca, quando ele mente, quando ele vive uma vida falsa, ele pensa que sempre será assim. Mas a Bíblia garante e promete que um dia todos estarão diante do trono branco e o Senhor vai julgar cada um segundo as suas obras. Então, graças a Deus por Jesus, que nos livra, né, da ira de Deus. Graças a Deus pelo bendito Cordeiro Jesus, que tirou o pecado do mundo, tirou o nosso pecado. Mas agora que nós somos livres, fomos salvos, somos perdoados, devemos cuidar muito para não agirmos de forma leviana e irreverente, convivendo com os mesmos pecados, os mesmos erros e fingindo que não temos o testemunho da palavra, o testemunho do Espírito, o testemunho da nossa consciência contra nós naquilo que nós não estamos fazendo e deveríamos fazer e naquilo que nós estamos fazendo e não deveríamos fazer. Nós devemos ter temor, repito, homens de Deus têm temor, homens de Deus sabem que estão diante de um Deus santo e um dia estarão na presença gloriosa desse Deus santo e ele vai julgar cada um de acordo com aquilo que lhe é devido, tá bom? Que o Senhor possa te dar temor, que o Senhor possa te fazer reverente, que você seja um homem que respeite, que ame, que zele pelo nome de Deus, pela palavra de Deus, pelo testemunho de Deus, tá? Que você seja um amante da glória de Deus, que você seja um homem muito respeitador quanto ao Senhor, quanto à sua glória, muito temente, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço.